Eram homens que não buscavam a Deus de verdade com todo o seu coração. E a Bíblia vai fazer questão de nos dizer isso. Quando você vê Jesus se retirando para orar, eles indo ao monte orar e sentindo sono ao invés de orar. Eram homens que não tinham tanta força qual queriam ter, mas eram homens que amavam Jesus de verdade. Eram homens que se entregaram para Jesus de verdade. Não eram perfeitos, mas se entregaram àquele que pode aperfeiçoar dia após dia. E a Bíblia vai dizer que esses homens, e o que me dá um nó na cabeça, missionária, é por que Jesus foi chamar logo a Pedro? Se Pedro era tão temperamental, se Pedro era tão violento, porque Pedro andava com uma espada na bainha. Se Pedro era um homem tão duro com palavras, se era um homem que não sabia nem falar direito, por que Jesus foi chamar? Eu quero te dar uma notícia da parte de Deus nessa noite. Quem faz o chamado não vem da terra, o chamado vem do céu. Quem faz o chamado, a eleição, ela é soberana. A eleição, ela é divina. É Deus quem chama, é Deus quem escolhe. Paulo mesmo diz na carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Não ache que com a sua força você vai se sobressair, mas a força daquele que está aqui nessa noite você pode se sobressair. Erga sua mão direita para o céu. Só os imperfeitos de Deus, levanta sua mão para o céu. Começa a falar com Deus: Senhor, aperfeiçoa a tua obra na minha vida. Aperfeiçoa a tua obra na minha vida. E Deus vai aperfeiçoar. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu começo a olhar para a vida desses 12 homens chamados por Deus. Jovem Flávio, você está falando só dos 12 discípulos. Vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos olhar para toda a Bíblia Sagrada e vamos ver um homem chamado, sem conhecer a Deus, missionário. E Deus diz: sai da tua terra e da tua parentela. E ele ouviu a voz de Deus e foi nomeado como homem, recebeu um título na Bíblia Sagrada como o pai da fé, que era Abraão. Abraão era perfeito, Jovem Flávio? Não. A Bíblia diz que mente é filho do diabo. E um dia Abraão está saindo da sua terra e está indo para o Egito com a sua esposa. E como a sua esposa era muito bela, ele mente. E ele diz para ela: vamos fazer assim, Sara. Chegando no Egito, você diz que você é minha irmã. Deus não conta com perfeitos, mas Deus conta com dispostos a fazer a tua obra. Abraão não era perfeito, ele mentiu, errou, fracassou, mas o autor da vida encontrou ele e falou: Abraão, eu te chamei pelo teu nome, Abraão. Você é meu, Abraão, eu te chamei, eu te escolhi, somente se entregue. Um dia, jovem Emerson, Davi, homem a qual Deus, o próprio Deus olhou e falou: não há homem nessa terra igual a este, homem segundo o meu coração. Não há homem semelhante a este. Não há homem semelhante a Davi. E o profeta ainda diz, o profeta ainda é usado por Deus e diz assim: eu te chamei de trás das ovelhas malhadas. E esse grande homem, jovem Emerson, um dia está na sacada do seu palácio, depois de muitas vitórias conquistadas, depois de quase morrer em uma guerra. O soldado diz: Davi, fica aí quietinho, agora a gente vai pelejar e você vai ficar para que a lâmpada de Israel não se apague. E a Bíblia diz que Davi está ali, e Davi sai para a sacada para tomar um ar, e ele avista uma mulher formosa e bela. A Bíblia diz que essa mulher já tinha homem, essa mulher era casada, e o nome dessa mulher era Betseba. A Bíblia diz, não sou eu, que Davi se encanta com a beleza dessa mulher e manda chamar essa mulher, e toma essa mulher para si. E não bastasse isso, ele ainda manda colocar o marido da mulher de linha de frente do exército para morrer. E quando o profeta chega diante de Davi, começa a profetizar derrotas e tragédias e desgraças sobre a vida de Davi. Davi diz somente uma palavra, e essa palavra mexeu com o meu coração, missionário. Davi só diz assim: pequei contra o Senhor. A Bíblia diz, não sou eu, que o coração do profeta se envolve de tal maneira e fala assim: Davi, porventura Deus não te daria tudo o que quisesse se pedisse a Ele? Um coração quebrantado, ele pode mudar o rumo de uma história inteira. Um coração quebrantado, ele pode mudar. Um coração sincero diante da presença de Deus, ele pode mudar o rumo da tua vida nessa noite. A Bíblia diz que um dia um homem é chamado também.
desde o seu ventre. E a sua força não estava nos seus braços, a sua força não estava nas suas palavras, a sua força não estava na autoridade que ele tinha, não. A sua força estava em Deus. A sua força não estava nas tranças. Mas um dia ele se esquece do que, para que foi chamado, para que foi escolhido, e começa a se afastar dos caminhos do Senhor. Mas tinha sido chamado desde o ventre, não era perfeito, mas tinha sido chamado. O próprio Jesus, quando esteve nessa terra, olhou para os seus discípulos e disse assim: missionária, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês para uma grande obra. Todos que estão aqui entraram aqui por essas portas, e Deus manda dizer a pessoas aqui neste lugar: você não é perfeito, mas você é chamado e escolhido pelo autor da vida. Então começa a caminhar com os seus passos, com as suas forças, porque é aquele que começou. Mandaralha, subremandarabia. Eu sinto Deus nesse lugar, eu sinto Deus trabalhando em corações aqui. Eu sinto o espírito da depressão batendo em retirada. Demônios de inferioridade, pastor Osmar, caindo por terra nessa noite. Demônios caindo por terra, porque quem te chamou foi Ele, quem te escolheu foi Ele, o chamado é dele. Levanta tua mão, glorifica Ele, porque foi Ele quem te chamou, foi Ele quem te escolheu. Levanta tua mão e adora Ele nessa noite, porque foi Ele é quem te chamou. A Bíblia diz que esses 12 homens eram imperfeitos, mas eram chamados. Esses 12 homens eram falhos, mas eram chamados. Um dia, jovem, esses homens não tinham amor, e a Bíblia faz questão de nos provar isso. Um dia Jesus foi impedido de passar pela cidade de Samaria, pastor Osmar, e a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João chegam em Jesus e dizem assim: Senhor, deixa a gente orar. Engraçado, no monte não queriam orar, mas agora eles querem orar. Sabe para quê? E eles chegam a Jesus e dizem assim: Senhor, deixa a gente orar, para que caia fogo do céu e destrua tudo aqui. Eles não tinham disposição para buscar a Deus com todo o seu coração, não tinham força, aliás, eles não tinham capacidade. Mas a Bíblia diz assim que Deus, Ele escolhe as pessoas não pelo seu mérito humano, não pela sua capacidade humana. Deus Ele escolhe os fracos e capacita para confundir os fortes. É assim que Deus faz. É assim que Deus trabalha. Deus trabalha de uma maneira irracional. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu escolho. Talvez eu olhe para pessoas aqui e diga: pessoas falhas, pessoas errantes. Talvez eu olhe e julgue pelo meu olhar, como o nosso irmão Emerson leu aqui a passagem de Mateus 7:1. Deus te usou para confirmar essa palavra. Deus, Ele não escolhe pelos seus méritos. Deus não escolhe pelo seu dom. Deus escolhe pelo que há dentro de você. E o que há dentro de mim, jovem Flávio? Dentro de você é uma preciosidade que Ele não troca, Ele não vende, Ele não abre mão por nada. E a Bíblia diz que esses discípulos agora, imperfeitos, chegam um dia diante do Mestre, e eles não tinham nem autoridade, jovem José Osmar. Não tinham autoridade, porque um dia Jesus está dormindo no barco, na proa do barco, e o vento assopra. E Jesus veio justamente para isso, para ensinar. Eu quero que nessa noite você saia daqui aprendendo algo. Que você é forte, mesmo sendo fraco, você é forte. A Bíblia diz que agora esses discípulos estão ali, e o vento se levanta e começa a açoitar o barco. As ondas se levantam e começam a açoitar o barco. E eles começam a olhar um para o outro e se desesperar e começam a temer. E a Bíblia diz que eles vão para o lado de Jesus e acordam Jesus: Mestre, nos socorre, nos ajuda, porque estamos perecendo. Mestre, vamos falecer, vamos morrer aqui no meio desse mar. E Jesus levanta. Eu acredito que Jesus levanta irado, porque o vento e a água tinha tirado o sono dele. E Jesus cochilando, Jesus se levanta irado. E eu acredito, irmãos, digo com as minhas palavras, a Bíblia não diz que Jesus se levanta irado, mas Jesus se levanta e fala: eu não vos ensinei a ter fé
homens de pequena fé, eu vou ensinar para vocês, eu vou treinar vocês para uma obra maior e melhor. E Jesus se levanta, estende a sua mão e diz para o vento: eu vou conversar com o vento porque ele me conhece. Eu vou falar com o vento porque o vento conhece a minha voz. Vento, acalma-te. E Jesus olha para as águas e diz: aquieta-te. Deus, ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. E os discípulos começam a se espantar pela autoridade de Jesus, mas mal sabiam eles que Jesus estava treinando eles. E Jesus, olhando para eles, fala: se vocês tiverem fé, eu não vou ensinar vocês a acalmar somente a tempestade, a água e o vento. Eu vou ensinar vocês a, quando orares, se falar aquele monte, transporta daqui e vai para lá, e o monte será obrigado a transportar, porque nada vos serão impossíveis. Glória a Deus. Não deixe o inimigo implantar na sua mente, no seu coração, que você não é capaz, que você não é digno. Não deixe o inimigo implantar na sua mente, no seu coração, que você não merece estar aqui. Você merece sim. Eu dizia no culto de domingo que igreja é como curva de rio, só para o que não presta. E desculpe se você ficar ofendido com isso, não é a minha intenção, porque eu não prestava para o mundo, mas Jesus falou: para mim presta. Eu não prestava para a sociedade, mas Jesus falou: para mim presta. Talvez você não prestava para ninguém, mas Jesus falou: para mim é uma preciosidade que eu vou transformar e vou libertar. Cadê as preciosidades de Deus? Cadê as preciosidades de Deus? Um dia, jovem Rafael, o maior de todos os apóstolos passa pela mesma dificuldade que nós passamos. Passa por esse sentimento ruim que às vezes entra no nosso coração e nos torna tão pequenos, nos faz sentir tão pequenininhos. E um dia ele sai de uma grande pregação, de um grande evangelismo, não sei, a Bíblia não nos relata, mas a Bíblia diz que até os lenços dele curava, que até os lenços dele libertava pessoas de demônios, pastor Osmar. E ele entra dentro do seu quarto, dobra o seu joelho e diz assim: Senhor, por 3 vezes eu orei ao Senhor para que se desviasse de mim esse mal. Para quem sabe, para quem conhece um pouco da história, da cultura do povo de Israel, sabe que os judeus não oram por mais de uma vez uma mesma oração. Eles não oram, é por isso que a Bíblia faz questão de dizer: não oreis de vãs repetições. E ele era conhecedor, ele era instruído em todos esses caminhos, ele sabia. E quando um judeu faz uma oração por mais de uma vez, é porque ele está entrando em desespero. Fala com seu irmão: em desespero. É esse o sentimento que Satanás tenta atacar no coração de todo cristão. E quando ele entra dentro do seu quarto em desespero, ele fala: Senhor, por 3 vezes eu orei ao Senhor para que se desviasse de mim esse mal. Quem era esse homem, jovem Flávio? Paulo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. E Deus abre o céu e diz para ele: Paulo, eu já sabia que você não era perfeito, Paulo. Paulo, eu já sabia que você era falho. Eu saberia que ia chegar esse momento que você não ia suportar. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, Paulo: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Você sabe o que é aperfeiçoar? Aperfeiçoar é melhorar. Aperfeiçoar é moldar, melhorar. O que Deus está dizendo a Paulo é muito forte, muito lindo. Que Deus está dizendo assim: Paulo, o meu poder está melhorando a cada dia. Aí Paulo começa a se vangloriar. Ele diz: agora eu me gloriarei nas fraquezas, nas injúrias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, aí eu sou forte. Erga sua mão direita para o céu e diz assim: estou fraco, mas não sou fraco, eu sou forte. Diga ao seu irmão que está do seu lado: você é forte. Você pode estar passando por uma dificuldade terrível. Fala com ele: você pode estar passando por uma tribulação terrível, missionária, mas você é forte, porque quem te chamou foi Ele, quem te escolheu foi Ele. Cadê os imperfeitos, mas chamados de Deus? Aleluia. Mandará sobre mandará.
Eu sinto cadeias quebrar neste lugar. É, Jesus. Eu sinto prisões serem destroçadas neste lugar. Prisões espirituais, prisões na mente sendo arrancadas. Satanás está perdendo nessa noite, porque ele está vendo que você está aprendendo que você, mesmo sendo imperfeito, você é chamado, você é escolhido. Quem te chamou foi aquele que está lá em cima, que deu o nome às estrelas. Quem te chamou foi aquele que criou tudo pelo poder da tua palavra. Quem te chamou, ele tem autoridade, ele tem poder para te livrar dessa dificuldade, para transformar a tua vida. E eu profetizo um ano abençoado sobre a tua vida. É uma quinta-feira profética, né, pastor Osmar? Eu quero profetizar que os que estão fracos a partir de hoje não serão mais fracos, serão fortes. Aqueles que estão desanimados, estão tristes, estão sendo chamados nessa noite pelo próprio Deus de Israel. Aleluia. Inclina a tua cabeça por um momento. Feche o teu olho. Glória a Deus. Algumas pessoas aqui, Deus me incomodou na segunda-feira, para me mandar mensagem para que estivessem aqui. E não foi só um pedido especial do irmão Flávio, não foi só um convite especial do nosso irmão Flávio. Você sabe que é com você, então não precisa eu lhe dizer o seu nome. Mas quando Deus me deu essa mensagem, imperfeitos, porém chamados, aquele que começou a boa obra, ele está aperfeiçoando. Os deslizes, as quedas, as falhas, as provações somente são para ensinar. As desilusões somente são para ensinar. Porque assim lhe diz o teu Deus que te ama: tudo que vem fácil vai fácil, mas tudo que é derramado com lágrimas e dói e sofre, Deus não quer gerar dentro da sua casa filhos de papai. Deus quer gerar dentro dessa casa, pastor Osmar, homens e mulheres preparados, instruídos, fortalecidos, revestidos pela palavra. Satanás pensou que ia te derrubar. Satanás pensou que tinha te derrubado, que os seus sonhos tinham sido frustrados, mas a sua história ainda há muito para acontecer nessa terra. O chamado é dele. O texto diz: ele chamou para si o que ele quis. Ele quis te chamar. Aleluia. E detalhe, não foi você que escolheu vir, foi ele quem te escolheu. Foi ele quem te chamou, foi ele quem te escolheu, foi ele que decretou a tua vitória. A tua vitória já está assinada já. A tua vitória já está decretada. Esse ano será um ano de transformação. Será um ano profético, onde eu vou profetizar a você que os seus sonhos, os seus projetos não frustrarão, não cairão por terra. O engraçado de toda essa história, missionário André, eu já estou encerrando, que Jesus chamou 12 homens imperfeitos, 12 homens falhos, 12 homens que não tinham capacidade. Irmãos, eu queria entender por que Jesus chamou Tomé, que só acreditava no que via. Por que Jesus chama um homem que não tem fé? Porque a Bíblia diz assim, jovem Bianca, que Deus ele não trabalha com a nossa mente racional, ele trabalha por fé. E a fé ela não pode ser enxergada, mas pode ser sentida. E a Bíblia diz que agora ele nomeou os 12. Mas Jesus ele não enxerga o hoje, pastor Osmar. Ele não enxerga o ontem.
Ele enxerga o amanhã. Você não entendeu? Ele não enxerga a situação que você viveu ontem. Ele não enxerga a situação que você está vivendo hoje. Ele enxerga o seu futuro. É por isso que Ele te chamou. Foi por isso que Ele te escolheu. E a Bíblia diz que Jesus não mandou Pedro tirar a espada da bainha. Deus não mandou Pedro se libertar dos seus nervosos. Porque Pedro, quem estuda a história de Pedro, sabe que Pedro era nervoso, estressado. Jesus não mandou nada disso. Mas Jesus vem agora para a cruz. 3 anos e meio caminhando com esses homens ensinando. Talvez a obra que você está esperando na sua vida, talvez coisas que você espere na sua vida mudar hoje. Jesus, ele tem um tempo determinado para todas as coisas nessa terra. Eclesiastes 3:1 diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. E a Bíblia diz que Deus começa uma obra. Jesus começa uma obra, mas a obra não é vista. A obra não é sentida pelos outros, mas Jesus sabe que está acontecendo uma obra dentro deles. Jesus sabe que uma obra está sendo gerada dentro deles. Jesus sabe que uma obra está sendo produzida dentro deles. E Jesus, acredito eu, que no seu subconsciente olhava para os fariseus e dizia assim: daqui 3 anos e meio, Ramanda, Raya, Subremandarada, enviarei o meu espírito, Raya, Subremandarada, e do jeito que eles estão hoje não serão mais. Do jeito que estão hoje não ficarão. Eu vou fazer uma obra tão linda, que a qual quando Pedro se levanta, a Bíblia diz que Pedro, 3 anos e meio andando com Jesus, já pregava, já fazia sinais e maravilhas, mas você não vai ver Pedro ganhando uma sequer alma. Depois de 3 anos e meio, Pedro se levanta com o seu primeiro sermão. Pastor Osmar, nos 2 sermões de Pedro, primeiros 2 sermões, Pedro arrecada mais de 8.000 almas. Olha para o seu irmão e diz para ele assim: a obra está sendo gerada. A obra está sendo gerada. Diga a ele: a obra está sendo gerada. Do jeito que está não ficará. Do jeito que você está, você não vai ficar. Do jeito que você pensa que vai ficar, não vai ficar, porque Deus já determinou uma nova história, uma nova trajetória. Deus já determinou que essas árvores, pastoras, mas que estão aqui dentro nessa noite, vão frutificar, vão produzir frutos missionários. Deus ouviu a tua oração quando você orava e intercedia por esse lugar. Deus vai levantar árvores frutíferas para começar a produzir. Você é árvore implantada para o reino de Deus. Eu sinto Ele neste lugar. Eu sinto o Espírito de Deus fazendo uma vistoria neste lugar, limpando corações. Talvez o seu pensamento acerca do seu irmão talvez seja diferente. Talvez você se pergunte: Senhor, por que tu me escolheste? Eu, quantas das vezes missionário, fui convidado para trabalhos grandes e perguntava: Senhor, tanta gente capacitada, tanta gente mais firme do que eu, tantas pessoas mais preparadas na palavra do que eu. E porque o Senhor me chamou, irmãos, não dá para entender. O chamado de Deus é soberano, é diferente. Foi Ele quem chamou, é Ele quem escolheu. Não se pergunte o porquê que Jesus te chamou, o porquê que Ele te escolheu. Se você não entende hoje, amanhã você vai entender o porquê que Ele te chamou. Eu quero pedir a igreja que se coloque de pé. Glória a Deus, Senhor. Quero pedir a nossa irmã Laila, vem aqui na frente louvar. Atos 9. Um dia Deus chama um profeta por nome de Ananias e diz assim para Ananias: Ananias, levanta-te, vai à rua chamada direita. Lá tem um homem. Ele não é do seu jeito, mas é do meu. Ananias, ele não é da forma que a igreja de Jerusalém quer, mas é da forma que eu quero. Demanda raçuda. Nossa irmã Laila. E a Bíblia diz que Ananias, contrariado, porque não era a vontade dele, ele sabia que era um homem imperfeito, e ele disse: Senhor, quantos feitos eu ouvi desse homem, quantos maus eu ouvi desse homem. Esse homem é ruim, Senhor. Esse homem não presta, ele não vale nada, esse homem. 10.
Ele só tem tentado destruir os seus caminhos, ó Pai, tem perseguido a tua igreja. E Jesus olha para o coração do profeta e diz assim: eu escolhi ele para uma grande obra, foi eu quem chamei, foi ele. Ele pode não valer nada para você, Ananias, mas para mim é um vaso escolhido para fazer a diferença.